Noite, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live devocional para a glória de Deus, né? E hoje o tema é notícia que vale celebrar. A gente vai ler 2 Timóteo 2, do 8 ao 13. Fica aí que a gente vai fazer uma live devocional, é coisa rápida para a glória de Deus. Deus vai falar comigo e eu compartilho aquilo que o Senhor fala comigo nesse devocional, que eu faço 2 devocionais diários com vocês, né? Então sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Estamos aqui para mais um devocional e o tema hoje é notícia que vale celebrar e a gente vai ler 2 Timóteo 2, do 8 ao 13, que diz o seguinte: lembra-te de Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele renasceremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Palavra tremenda, né? Glória a Deus, palavra tremenda. E o texto aqui vai destacar o versículo 11. Esta é a afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos, né? Há mais de 2 séculos, o primeiro hino do inário metodista é 1000 línguas eu quisera ter, escrito por Charles Wesley, cujo título original referia-se à comemoração pelo aniversário de conversão. Ele o compôs para comemorar a radical renovação que se desencadeou a partir de sua fé em Jesus e contém 18 estrofes que proclamam a glória de Deus, da bondade de Deus, àqueles que se arrependem e seguem a Cristo. Vale a pena celebrar e compartilhar essa fé. O apóstolo Paulo encoraja Timóteo a manter-se firme na fé e perseverar em compartilhá-la. Ele observou: essas são as boas novas que eu anuncio, e por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. 2 Timóteo 2, do 8 e 9. Em vez de questionar as escolhas de Timóteo, Paulo o relembra das boas novas. Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Versículo 8. Que veio não para governar, mas para servir e, por fim, morrer pelos pecados do mundo, para que tenhamos paz com Deus. A morte não venceu. Jesus ressuscitou. E assim como libertou os que creem, a mensagem em si está livre. Paulo afirmou: a palavra de Deus não está presa. Versículo 9. Nem mesmo em lugares onde a morte parece ter vencido. Prisões, hospitais, cemitérios. Em Cristo há esperança para todos. Essa é uma notícia que vale a pena celebrar. Por isso que o tema é notícia que vale a pena celebrar, né? Que Jesus Cristo está para todos nós. Ele veio e ele morreu aquela morte de cruz por todos nós, né? Pelos encarcerados, pelos que estão no hospital, por nós que estamos aqui na correria do nosso dia a dia, vivendo as nossas lutas diárias. Mas ele veio
por cada um de nós, porque Ele é o maior interessado no nosso sucesso. Ele é o maior interessado que tudo vá bem, que a gente seja vencedor das nossas batalhas juntamente com Ele. Hoje a pregação, engraçado, gente, eu até chamei o meu filho lá na hora, a pregação que o pastor fez hoje lá no culto, é um texto que tá marcado aqui, ó, acho que até tá, aqui, ó, Mateus 11, 28 ao 30, tá marcado aqui, eu acho que desde domingo retrasado, domingo ou quinta-feira retrasado, eu falei, se me derem uma oportunidade, eu vou ler. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E hoje o pastor pregou exatamente esse texto. Um texto que Deus já vinha falando comigo no decorrer da semana. Você vê como que o Espírito é o mesmo e testifica. E hoje, se me dessem a oportunidade, não seria esse texto, seria Jó 9. Porque eu achei tão bonito hoje, na hora que eu estava fazendo meu outro devocional, eu estou no livro de Jó, e hoje era do 7, 8 e 9 o capítulo. E quando eu comecei a ouvir o capítulo 9, eu comecei a chorar. Porque, gente, com tudo que Jó estava passando, é um texto que ele fala de quem é Deus, né? E que quem era ele para questionar alguma coisa a Deus. E eu chorei, sabe? Porque a gente é tão pequeno. E às vezes a gente questiona tanto a Deus. E eu falei assim, gente, o homem estava passando por tudo aquilo, se coçando com um caco, né? Amém, amém, Sítio Piau. Obrigada. Se coçando com um caco. E a gente, às vezes, a gente reclama tanto, a gente questiona tanto, a gente pergunta tanto. É claro que quem tem intimidade com Deus, a gente vai conversar com Ele como amigo, né? Como nosso pai, como nosso irmão, porque nós somos herdeiros, né? E irmãos em Cristo, com Cristo. Que ele é filho de Deus. E a gente sendo filho de Deus, a gente é irmão de Cristo. Então, assim, gente, notícia que vale a pena celebrar. Você lembra de quando foi que você aceitou Jesus? Eu lembro, gente, foi em setembro de 2003. Esse ano vão fazer 23 anos. 23? 23 anos que eu estou na presença de Deus, de fato. Me converti e não caí mais, não me desviei, pequei, né? Porque a gente peca em pensamento, em atitudes o tempo inteiro, mas eu tô dizendo assim, o pecado que eu cometia antes, que era pecado voluntário, que não é involuntário, esse eu abri mão. E a minha conversão foi há 23 anos atrás, mas eu tive um processo de 9 anos. Não são 9 meses, gente. 9 anos, é por isso que eu falo. Cada um tem um processo. Eu não julgo de jeito nenhum. Quando eu ia na igreja evangélica, que era onde eu me sentia bem, mas eu fazia as coisas do mundo, eu ia pra boate, eu tinha namorado, eu vivia como uma pessoa do mundo. Mas Deus já ia trabalhando nesse processo na minha vida até quando eu me converti de fato. Porque na minha cabeça eu dizia que eu queria ser santa primeiro, olha a ilusão. Que eu precisava me despedir tudo para depois eu servir a Deus e que eu ia curtir um pouco mais a vida para depois eu servir a Deus. Servir com todo o meu ser e largar, abrir mão de tudo. Eu achava que eu ia sentir muita falta das coisas que eu gostava muito de cantar, de beber, de dançar, né? E aí eu percebi que em Cristo Jesus eu também posso dançar na presença dele, as músicas que louvam a ele, né?
que eu tenho outras bebidas para degustar sem álcool, que são maravilhosas, comidas, bebidas, né? E que eu não precisava de nada daquilo que me fazia sentir tão vazia. O Senhor Jesus me preencheu completamente. Então é uma notícia que vale a pena celebrar. Notícia de quando a gente relembra que a gente teve essa oportunidade e que Jesus mudou a nossa história, e também a notícia de saber que Jesus Cristo morreu lá naquela cruz por mim e por você e por qualquer pessoa, por mais difícil tenha sido o pecado dela. Ele derramou aquele sangue lá na cruz por todos nós. E que o que a gente precisa é abrir o nosso coração e declarar: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador, reconheço que o Senhor é o meu Salvador. E Ele vai nos receber, e deixa Ele trabalhar. Se abra e deixa Ele trabalhar. Sabe, Ele trabalhou, eu tinha tanto receio de que eu ia sentir tanta falta das coisas que eu amava fazer, né? Que foi tão sutil. Assim, eu comecei a enjoar de estar usando as roupas que eu usava. Não foi uma imposição de doutrina, não foi nada disso. Eu começava a me sentir mal em determinados lugares. Eu não tinha mais... Eu tomei nojo do cigarro que eu fumava, do cheiro, de tudo. Então, assim, foi tão sutil. O Espírito Santo foi trabalhando na minha vida de tal maneira que eu nem percebi. Foram as pessoas que falaram: nossa, Vivi, você não tem noção de como você mudou. O quanto que quando você vinha aqui para a igreja, quando eu fui, a palavra de Deus diz assim: vinde como estais. Eu usava a calça da gangue, tá? Aqui, eu não sei de onde que você é. Eu sei que lá no Rio, eu usava a calça da gangue. Eu era frequentadora de baile funk, dessas coisas. Então, assim, eu usava a calça da gangue e era a única que eu tinha. Então, botava uma blusa, mas mesmo assim ficava aquelas calças bem coladas, bem marcadas. Era o que eu tinha e eu ia do jeito que eu tava. Ninguém olhou torto pra mim, ninguém... Sabe, a igreja me abraçou, eu me senti à parte. E isso foi mudando conforme eu fui conseguindo comprar outras vestes e eu mesmo não me sentia bem. Eu me olhava no espelho, o Espírito Santo falava: essa aí não dá. Não dá. Então, se não dava, eu fui começando a compreender, se não dava para estar na igreja, não dava para estar em lugar nenhum. E aí a minha transformação foi assim, ó, gradativa, sabe? Foi algo leve, como diz aqui, que o fardo dele não é pesado, é leve. O jugo dele é leve. Então, vale a pena celebrar que o nosso Jesus morreu por nós. Independente dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, do nosso espinho na carne, né? A gente precisa celebrar, sim. E a gente precisa se abrir para que Jesus venha trabalhar em nós, porque Ele não vai invadir. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, ainda hoje cearei contigo. O Senhor te quer no lugar de sentado à mesa para cear com Ele, não como os cachorrinhos lá comendo as migalhas. Deus não tem migalhas para você. Deus tem banquete. Amém? Deus tem banquete. Então, a nossa reflexão hoje é: como você celebra as boas novas de Jesus em sua vida diária? Com quem você a compartilha hoje? Você sabia que quando você conta um testemunho para... Vai com Deus, Sítio Piau. Bom descanso, que Jesus te abençoe. Quando a gente compartilha com alguém algo que Deus fez na nossa vida, a gente está testemunhando, a gente está alimentando a fé daquela pessoa, né? E é importante, eu estava falando outro dia, a gente às vezes
pega vídeos aí da internet e a gente, ó, taca o pau nos comentários e, cara, reino dividido não prospera. Por que que a gente, eu até desafiei, mas eu tenho poucos seguidores, né? Poucas pessoas que assistem. Por que que a gente não faz um desafio de gravar uns vídeos falando do que Deus fez, contando um testemunho que seja do que Deus fez na nossa vida, para edificar a fé de muitas pessoas? Imagina se houvesse uma corrente de pessoas cristãs que creem em Cristo, né? E saísse contando os testemunhos. Saísse contando os testemunhos nas redes sociais. Ia ser uma bênção. Ia edificar muitas vidas. Agora, se a gente, ó, pega qualquer videozinho aí que a gente não sabe se é IA, se não é. Tem muito vídeo de IA aí, gente, mostrando igreja pentecostal com uns negócios assim exageradíssimos. Você tem como ver que a perna da pessoa tá torta, que é de IA, que não sei o que. Vamos contar as vitórias. Vamos contar as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Gente, já fui curada de cisto no seio. Eu já fui curada de cisto no rosto. Olha meu rosto, gente. Eu tinha um cisto enorme aqui, antes de casar. Outro aqui. Já estava enorme. Eu fui na doutora Soraya, lá em Maricá, na época. Teve que marcar cirurgia. Era um cisto sebáceo inflamado. Eu ungia aqueles cistos todos os dias. Eu era recém-convertida e eu pedi a Deus, eu fui curada. Eu não precisei fazer cirurgia. O do seio também não precisei fazer cirurgia. Estava com cirurgia marcada também. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, nessa fase. E eu não era evangélica, eu era cristã. Eu tinha intimidade com Deus. Deus faz, cara. Deus faz, fora outros milagres que Deus já fez. Entendeu? Então, é pela fé. Deus é maravilhoso conosco. Ele nos cura o nosso corpo, cura a nossa alma, cura o nosso espírito. Então, meus irmãos, eu quero estar orando nesse momento, que a gente possa trazer essa reflexão para a nossa vida, que a gente possa celebrar esse Jesus lindo que nós temos e que a gente possa botar a mão na consciência de que uma coisa que eu aprendi lá atrás, que Deus, ele não precisa de júri popular, não precisa. Ele é o juiz, Jesus é o nosso advogado. Então vamos julgar menos, falar menos besteira nas redes sociais que denigrem a imagem da Igreja de Cristo e vamos contar as nossas vitórias, o que Deus fez, transformou na minha, na sua vida. Todos nós temos coisas para contar, milagres para contar, testemunho para contar, livramento para contar. É ou não é? Fora os livramentos que a gente nem sabe. Mas isso que eu estou falando que a gente sabe. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Alguém tem algum pedido de oração? Livramento, vida. Isso aí, Rinaldo. Alguém tem algum pedido de oração? Escreve aí se você tiver algum pedido de oração. Se você não quiser se expor, não tem problema. Pode me escrever lá no privado que eu vou estar orando, tá? Passo, dependendo do que for, passo pro meu esposo estar orando também, né? E a gente vai estar orando agora. Eu vou orar por todos, né? Para cada pessoa que entrou aqui, geralzão. Mas se tiver que pedir alguma coisa, escreve aí rapidinho, porque na hora que eu tô orando eu não olho na telinha, tá, gente? Glória a Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos orar, gente? Dor na coluna, Kleber. Kleber,
Eu sei o que que é isso, meu amigo. Eu tenho 2 hérnias de disco e 5 bicos de papagaio. Mas, para a glória de Deus, a crise foi em 2023, quando eu descobri. Eu nunca mais tive aquela crise. Tem um médico que eu comprei um curso dele de alongamento para hérnia. É a primeira vez, é bom você fazer uns exames, né? Pode ter dado um jeitinho, tipo, eu dei um jeito dando aula, né? E achei que era um jeito, aí descobri as hérnias, eu não sabia que eu tinha. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meu irmão? Eu agora não posso fazer algumas coisas que eu fazia antes, esforço, não posso pular, mas glória a Deus. Vamos orar, Kleber, vai dar tudo certo. Essa dor aí, a gente vai orar agora. Amém? Amém? Isso aí, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito nesta hora, Senhor. E nós clamamos a Ti nesta hora que o Senhor vem trazer a paz que excede todo entendimento que vem de Ti sobre a vida de cada pessoa que entrou nesta live, nem que por um segundo, Senhor. E que o Senhor venha entrar em seus lares, Senhor, trazendo esta paz, trazendo a comunhão, a unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa ao esposo, do esposo à esposa. Que o Senhor venha, Senhor, tomar aqueles que têm vivido, Senhor, momentos de depressão, de insônia, de ansiedade. Vem com seu bálsamo de cura. Vem com libertação, meu Deus. Vem trazendo a cura no corpo, na alma e no espírito. Deus, em especial, venho pedir pelo Kleber, que está sentindo dor na coluna nesta hora. Kleber, coloca a mão na sua coluna, por favor. Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua mão de fogo, lá onde o Kleber está agora. E toca, Senhor, da cabeça até a planta dos pés. O Senhor sabe qual é a causa dessa dor. Às vezes a dor é num lugar, mas às vezes é por causa de uma pressão, um estresse que a pessoa passou e contrai a musculatura, Senhor, Tu sabes. Deus, toca agora em nome de Jesus. Vem trazendo, Senhor, a cura por completo, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a dor do teu filho, nesta hora, que seja para glorificar o seu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus também eu te peço, que o Senhor nos dê uma noite reparadora de sono, abençoada para a glória de Deus. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o dia de amanhã seja produtivo, que os nossos planos, que tudo que planejamos para o dia de amanhã, que o Senhor venha estar conosco, à nossa frente, abrindo portas, janelas, tudo aquilo que nós temos clamado diante de Ti, Senhor. Nos dê força para permanecermos firmes no Senhor, que é a rocha eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me segue lá no meu perfil. Vai ser bênção, né? Lá tem um pouquinho também do dia a dia aqui na roça, que não é fácil, mas é legal, né? Que Deus abençoe. Kleber, Deus abençoe. Depois me diz aí se a coluna amanhã, como que vai estar, tá bom? Manda o feedback. Deus abençoe. Beijo, boa noite.